Olá, contador, olá, auditor. Eu sou Leandro Pires, auditor independente, atuando há 27 anos na área contábil e 24 anos no ramo de auditoria empresarial. Olá, Leandro. Em termos salariais, é vantajoso para um contador se tornar um auditor? Com certeza, não apenas em termos salariais. O contador, quando ele agrega a auditoria na sua carteira de trabalho, ele conquista mais projetos e automaticamente ele tem mais um nicho de mercado que ele pode vender o seu trabalho. Não só fazendo contabilidade, mas para aqueles clientes que ele não faz a contabilidade, porque tem a independência, o auditor ele não pode auditar a contabilidade que ele fez. Isso chama-se independência de auditoria. Então, quando ele agrega, quando ele adiciona auditoria na sua carteira, na sua expertise, ele tem mais um trabalho a ser vendido. E automaticamente ele consegue ganhos melhores na sua carreira profissional. E também, quando você é profissional contábil, você é um contador, e você aprende auditoria, você pode trabalhar em outros segmentos, em outras empresas de auditoria, você pode trabalhar até na auditoria interna das empresas. Entendi. E existe apenas um trabalho de auditor ou vários tipos? Não, a auditoria ela abrange vários tipos de trabalho. Um deles é a auditoria das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis, onde o auditor ele pega as demonstrações contábeis já preparadas e ele audita, ele dá veracidade àquilo. Ele assina junto com o contador dizendo que aquelas informações contábeis elas estão corretas. E existem também trabalhos específicos de auditoria. Auditoria de um caixa, auditoria no estoque, auditoria no imobilizado, numa folha de pagamento, num contas a receber, num contas a pagar. Então, são trabalhos especiais que a gente denomina dessa maneira, que a gente atua, né, diretamente numa conta contábil ou num setor da administração. E também existe a auditoria interna, que é um profissional que executa o trabalho dentro da empresa. Entendi. E qual que é a diferença de uma interna e de uma externa auditoria? Então, a diferença entre a auditoria interna e a auditoria externa é que a auditoria externa geralmente é um profissional contratado, é uma empresa contratada que ela executa esse tipo de trabalho de auditoria. Então eu quero auditar as demonstrações contábeis. Esse só pode ser o auditor externo, não pode ser feito por um auditor interno da empresa, porque o auditor interno da empresa, ele não tem a independência para assinar que aquela demonstração contábil ela está correta. O auditor externo também, ele executa todos esses trabalhos que nós falamos, ou no caixa, ou no imobilizado, ou no estoque, validando essas informações. Para esses trabalhos específicos, né, pode ser também um auditor interno. Então, este é contratado, ele fica sendo um braço da diretoria, ele não pode ter ligação nenhuma com nenhum profissional da empresa, ele pode sim conhecer automaticamente. Quando ele começa a trabalhar como auditor interno numa empresa, ele está ali, ele conhece, ele tem contato com as pessoas, ele vai conhecer. Mas a prestação de conta do trabalho dele jamais pode ser para um determinado setor da empresa. O auditor interno, ele não pode ser ligado a um contador. Porque se o contador estiver fazendo algo errado, ele vai reportar para o próprio contador que ele está fazendo algo errado? Não pode. Então, geralmente, o auditor interno, ele é o braço dele no organograma da empresa, ele é ligado diretamente à presidência. Porque daí ele vai ter independência para passar informação para a alta direção, para a alta cúpula da empresa, que determinado setor ou determinado profissional não está fazendo a sua tarefa corretamente. Esse trabalho de auditoria interna também pode ser desempenhado com uma empresa externa. Esse trabalho, sim. Então, a empresa pode ter ou o auditor interno, que é um funcionário, mas ele não pode ter muito vínculo com os profissionais, porque daí ele perde um pouco a independência. Ele é parente, irmão do gerente financeiro. Se ele descobrir alguma coisa que o gerente financeiro está fazendo errado, ele vai denunciar o irmão? Ele vai falar para a alta cúpula da empresa que o irmão não está desempenhando corretamente a sua função? Então, por isso que existe, sim, um probleminha aí quando o auditor interno ele é um funcionário da empresa, porque ele tem que ser muito independente. Então, as empresas, algumas vezes, elas fazem opção desse trabalho de auditoria interna
ser desempenhado por uma empresa terceira. Agora, o trabalho de auditoria externa ou auditoria independente jamais pode ser um profissional interno. Tem que ser um auditor independente, uma empresa de fora que faz esse trabalho. Entendi. E, Leandro, me fala aí, é necessário um longo período de treino para ser um bom auditor? Como tudo na vida, tudo você tem que fazer treinamento, você tem que ter a experiência, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter a prática, porque quanto mais você pratica, mais você fica melhor, mais você pega experiência. Claro, com um auditor de 24, 25 anos de experiência, ele já aconteceu muitas coisas, muitos fatores, muitas situações na carreira profissional dele, ele tem muito mais exemplo, muito mais experiência do que um auditor de 1, 2, 3 anos, não desmerecendo quem está começando. Um dia eu também comecei lá atrás, eu tinha menos experiência do que eu tenho hoje. Então, com certeza, o treinamento, a experiência profissional, o dia a dia, dá sim uma capacidade melhor para o profissional desempenhar a sua função. Então, o treinamento, o dia a dia, a experiência, o fazer, capacita mais o profissional, com certeza. Entendi. E um auditor independente, ele pode atuar em que setores? O auditor independente trabalha em vários setores, né? Tanto nessa auditoria externa que nós já comentamos, onde ele recebe, ele tem um contrato, auditar a parte contábil e validar as informações da empresa, as informações contábeis, como ele pode também atuar na parte fiscal, né? Auditando, analisando, verificando se a empresa fez corretamente, recolheu os tributos corretamente, ou se tem alguma brecha, alguma situação fiscal que ele consiga dar uma economia para a empresa. Ele pode atuar também em vários departamentos das empresas, né, auditando uma folha de pagamento, auditando uma tesouraria, auditando o departamento financeiro, auditando o departamento, até o departamento jurídico, mas na questão processual, né, do processo interno da empresa, não da questão técnica, porque daí é o advogado que faz isso, né? Como também o auditor, depois que ele tem um vasto conhecimento na carreira de auditoria, ele pode ser contratado por grandes empresas para trabalhar em alguns setores da empresa. Eu já vi auditores sendo contratados para ser gerente financeiro, né, para ser controller, para ser CEO, para ser CFO, de várias empresas. Então, conforme a experiência que ele vai ganhar na auditoria e conforme mais prática de auditoria que ele tiver, o mercado de trabalho para ele vai abrir cada dia mais. E automaticamente ele vai ganhar vitrine. É o que a gente fala, né? Ele vai ganhar vitrine profissional. Ele passa a ser mais visto. E o mercado de trabalho dele abre consideravelmente. Entendi. E como você disse, contador, como você também eu queria fazer um gancho nessa pergunta. Existem mais setores que a contabilidade, a auditoria, ou equipara? Não, a auditoria, ele tem várias linhas e vários ramos, como a contabilidade também tem. Vai de você, como profissional da contabilidade, como profissional da auditoria, buscar essas linhas de trabalho, né? Então, a auditoria sendo o braço da contabilidade, o contador, ele consegue a maioria dos gerentes administrativos financeiros, CEO das empresas controle, são ex-contadores. Contadores que tiveram experiência profissional, que se dedicaram, que trabalharam arduamente, que conseguiram ir galgando outras capacidades e outras experiências da empresa, automaticamente aumentando o seu cargo, sua função, e o lado financeiro também vem junto, né? Automaticamente. E na auditoria também. Você começa como um trainee e você vai galgando ali várias funções dentro da empresa, até você se tornar um sócio de uma grande empresa ou você montar a sua própria empresa. Isso é natural na carreira, mas sempre com bastante estudo, bastante dedicação e bastante capacidade profissional. Entendi. Para finalizar, puxando um gancho dessa última frase que você disse, da sua própria empresa. Se eu, ao ser auditor, eu não quero montar uma própria empresa, tem um ramo grande para eu trabalhar? É fácil eu conseguir um trabalho? Com certeza. Como funcionário, né? Você aprendendo auditoria, você tendo expertise em auditoria, todas as empresas de auditoria precisam de bons profissionais.
estão atrás no mercado de bons profissionais. Então, quando você já pega um profissional que ele tem experiência de mercado, que ele tem experiência prática de auditoria, que ele sabe desempenhar, que ele sabe fazer auditoria no dia a dia, e ele entrega o seu currículo a uma outra empresa, automaticamente, se ele tem experiência, ele passa na frente de muitas pessoas, de muitos profissionais que não têm essa experiência. E ele só consegue isso com o estudo e com o trabalho no dia a dia. Então, eu sou auditor de empresa, tenho expertise, trabalhei, conheci, sei fazer o trabalho, eu preciso montar minha empresa, eu consigo trabalhar numa empresa de auditoria sem precisar montar, sem precisar abrir uma empresa? Sim, com certeza. E eu vou ser reconhecido por isso? Vai ser reconhecido por isso. A partir do momento que você vai elevando a sua função, elevando o seu cargo dentro da empresa de auditoria, e ela tem vários degraus aí nessa sua trajetória, você vai conseguindo. Nós temos aí vários amigos que trabalham em empresas de auditoria, hoje são sócios, são diretores, estão lá 25, 30 anos e ganhando bem, e tranquilamente financeiramente. Aí vai muito da sua trajetória profissional, do que você quer para você. Então, eu sou auditor, preciso montar minha empresa? Não. Dá para você continuar no mercado de auditoria e tem muito espaço, tanto para trabalhar em empresas grandes de auditoria, como trabalhar em empresas menores. Isso é o mercado. O mercado tem a porta aberta para o auditor, porque ele tem muita experiência. Como auditor, ele atua em várias áreas da empresa, ele audita várias áreas da empresa, então essa experiência profissional, esse dia a dia, esse aprendizado que ele tem, ele consegue depois trabalhar nesses setores, porque ele tem um conhecimento, ele tem uma visão ampla da empresa. O auditor, como ele atua em praticamente em todas as áreas da empresa, ele tem essa supervisão, que a gente denomina, né? Então, como ele tem uma supervisão, ele é um profissional muito bom para o mercado, muito bom para o empresário. E se ele quiser continuar também na carreira de auditoria, com certeza, muitas empresas de auditoria vão abraçar esse bom profissional, por ele já vir pronto, por ele já conhecer, já ter passado do processo, ter experiência profissional, conhecer o dia a dia do auditor, conhecer as dificuldades, conhecer as facilidades e os atalhos da profissão. Entendi, Leandro. Muito obrigado por essas informações, viu?